Hoje nós comemoramos a independência do nosso país e por isso nós rezamos ao anjo custódio do Brasil para que nos conceda a graça de sermos um povo que agrade ao Senhor, que no nosso país se realize a vontade de Deus, as nossas leis, o nosso modo de agir seja conforme os seus mandamentos, porque essa é a verdadeira prosperidade, não apenas aquela material, mas também a espiritual. A verdadeira justiça que consiste antes de tudo em fazer valer os direitos de Deus. A virtude da religião, que é dar a Deus aquilo que lhe pertence. Portanto, a nossa adoração, que nós lhe prestemos culto, que nós lhe sejamos obedientes, isso não apenas individualmente, mas como sociedade, como comunidade, como nação. Prestarmos o nosso culto público. Nós sabemos que o nosso país tem uma vocação, tem uma missão. Nasceu de um sonho de Deus, já desde a fundação de Portugal, quando houve uma revelação de que, por meio de Portugal, outros povos viriam à fé em Jesus Cristo. Então, por isso nós, no dia de hoje, nos confiamos a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso país, ao anjo da guarda, aquele anjo que deve conduzir o nosso país também, protegê-lo, defendê-lo, guardá-lo, para nós sermos fiéis à nossa vocação de povo da aliança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Na primeira leitura, nós que começamos a leitura da carta aos Colossenses, agora nós temos aí um pequeno hino, um trecho de um hino de São Paulo, ainda aí no capítulo 1, no qual ele diz: com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Quando, depois de serem enviados em missão, os discípulos voltaram e contavam a Jesus o que eles haviam feito, as curas, os exorcismos, os milagres que tinham acontecido, Jesus diz para eles: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque os vossos nomes, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então, esse deve ser o nosso principal motivo de alegria, porque Ele nos libertou do poder das trevas, porque Ele nos concedeu participar da luz, nos tornou capazes de participar da luz. São João diz que Deus é luz. Então, participar da luz significa participar da natureza divina, que é uma expressão usada por São Pedro. Participar da natureza divina, participar da vida de Deus, que é a herança dos santos.
O que é que os santos no céu recebem como herança, como recompensa pela sua fidelidade a Deus? A possessão de Deus. Deus mesmo se dá a eles e eles se dão a Deus. Então, nós damos graças ao Pai, nós nos alegramos, diz São Paulo, porque Ele nos tornou capazes de participar da luz, que é a herança reservada aos santos. Nos arrancou do poder das trevas, do império das trevas, nos libertou e nos introduziu no reino do Filho muito amado, no qual também nós nos tornamos filhos de Deus, no qual nós recebemos a redenção, o perdão dos pecados. Resumindo, é aquilo que Jesus diz então para os discípulos: alegrai-vos antes de tudo, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. E no Evangelho, Jesus convida aqueles pescadores que já o conheciam, que já o acompanhavam, que já escutavam a sua pregação, né? Nós escutamos ontem que depois de pregar na sinagoga de Nazaré, Jesus vai a Cafarnaum, também prega ali, expulsa o demônio e vai à casa de Simão, cura sua sogra que estava com febre, cura muitas outras pessoas. Ou seja, Simão Pedro, André, Tiago e João já conheciam Jesus. Inclusive Jesus já se hospedava na casa de Simão. Mas aqui acontece o chamado para que eles sigam Jesus, para que eles deixem o seu barco, as suas redes, a sua casa, porque agora Jesus vai pregar em outros lugares, em outras cidades. Jesus começa o seu ministério ali em Cafarnaum, mas agora ele sai como um pregador itinerante. Ele convida esses pescadores para serem os seus discípulos, seus alunos. E Jesus faz esse chamado por meio de um sinal, uma pesca milagrosa, que na verdade nós temos nos evangelhos notícias dessa pesca apenas aqui no Evangelho de São Lucas. Nos outros evangelhos nada se diz a respeito dessa pesca milagrosa. A outra pesca milagrosa nós encontramos lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, que é quando Jesus ressuscitado aparece na margem e acontece uma pesca milagrosa que faz com que Pedro reconheça Jesus. João diga: é o Senhor. Mas isso já depois da ressurreição de Jesus, também como uma forma de recordá-los desse primeiro chamado. Então Pedro experimenta diante daquele sinal extraordinário, aquele milagre, a sua pequenez, a sua indignidade diante de Jesus. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar aqui na tua presença. E apesar desse reconhecimento de sua própria indignidade, Jesus diz para ele: segue-me, eu te farei pescador de homens. Ou seja, eu te darei uma nova identidade, eu te darei uma nova vida. O propósito da tua vida até agora tem sido trabalhar como pescador para sustentar a sua família. Agora eu te darei um novo propósito de vida, uma nova missão. E eles então acolhem esse chamado de Jesus, apesar de terem a consciência de não serem merecedores, de não serem dignos do chamado que lhes é feito. Muitas vezes as pessoas dizem:
eu não sei se eu mereço as graças que Deus me concede. Eu acho que eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Pois é, de fato nós não merecemos, de fato nós não somos dignos, por isso é graça. É pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, e não porque nós merecemos e não porque nós somos dignos. Nós até deveríamos dizer como São Pedro: afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Mas Ele nos chama, Ele nos convida a deixarmos tudo para segui-lo, deixarmos tantas coisas que nos impedem de estar mais perto dele. Então vamos pedir a Jesus no dia de hoje que nós, não apenas como indivíduos que somos, mas também como comunidade, como sociedade, como nação, nos disponhamos a seguir os seus passos, queiramos fazer a sua vontade. Muitas vezes a gente escuta aquela expressão de que a salvação é individual. A salvação é individual. Mas para nós católicos, não. A salvação não é individual. Claro que cada um dá a sua adesão a Deus, mas a salvação ela é comunitária. A igreja é uma comunidade de salvação. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos sacramentos. É pela igreja que nós recebemos a palavra de Deus. Então, por isso nós precisamos buscar que a nossa nação, que o nosso povo seja temente a Deus, seja fiel a Deus. Nós não podemos estar preocupados apenas com a nossa salvação individual, mas também com a dos outros, sabendo que também a nossa salvação depende de nós estarmos inseridos nessa comunidade de salvação que é a igreja. Então, existe no cristianismo, sobretudo na doutrina católica, esse aspecto comunitário muito forte da salvação. A nossa salvação se dá pela nossa incorporação a Cristo, pela nossa pertença à igreja. Então rezemos para que a nossa nação, o nosso povo, seja um povo que busca o Senhor, que busca a salvação, coletivamente, em conjunto, todos juntos como irmãos. O Senhor nos conceda essa graça de segui-lo. Amém.